Uma decisão que eu estou vendo que vai se encaminhar vamos casar as duas propostas, né? Câmara e Senado, organizar os egos ali para ninguém ficar melindrado em relação ao protagonismo, e vamos ver se, na pior hipótese, até o final do primeiro semestre do ano que vem, se concretiza essa reforma, que junto com a reforma da Previdência, apesar do Senado ter jogado para a semana que vem a votação, ela serão duas vitórias inimagináveis, né? E que vão dar um outro diapasão para o nosso país. Abertura comercial. Então, isso está ligado à liberdade econômica. Nosso país é fechado. Nós só temos 1,2% do comércio mundial. Nosso fluxo comercial não é nada. Não é nada. Para um país desse tamanho. Nós passamos a vida inteira protegendo as nossas indústrias. É a criança que nunca cresceu. Né? Essa criança vai ter que sair do casulo. Né? Muito ligada à abertura comercial com a questão tributária. Uma reorganização da questão tributária permite que essa abertura comercial se concretize. E aí o acordo Mercosul-União Europeia levou 20 anos. Aí está uma briga. Por que o Macron está sapateando na porta da aeronave aí? Porque ele protege lá os interesses dos agricultores franceses. A nossa agricultura é o quê? A nossa agricultura, senhoras e senhores, é uma China para os outros. Nós estamos alimentando 1 bilhão de pessoas no mundo. É isso que nós estamos alimentando. Usamos 7% do nosso território para produzir. Temos processo que é nosso, processo de plantio direto no solo. Nós inventamos isso. Nós podemos exportar isso para a África, que é um mercado que nós temos que buscar para colocar essa nossa tecnologia. Ainda ontem mesmo, a última página ali do primeiro caderno do Valor Econômico tratava disso. Né? É um avanço que nós temos que fazer. Mercado da África, mercado da Ásia, a Índia precisa de comida nossa. E, óbvio, a China, sudeste da Ásia. Então, são outros acordos. Nós estamos buscando acordo com o Japão, com a Coreia, Canadá. Nós estamos avançando nisso aí, uma agenda totalmente distinta. E os outros 2 Ds, primeiro é desvincular, os outros 2 Ds é o quê? Desburocratizar e desregulamentar. A gente sabe da burocracia, né? A pérola do carimbo. Nós somos o país do cartório e do carimbo. A medida da liberdade econômica, a lei da liberdade econômica, foi assinada na última sexta-feira pelo presidente. E qual é vamos dizer assim, a frase principal dela? O Estado tem que provar que nós estamos errados. E nós não temos que provar para o Estado que estamos certos. Então, se eu quero abrir um salão de cabeleireiro, eu vou lá e vou abrir meu salão de cabeleireiro, registro as coisas que eu estou fazendo, está aqui o endereço, está aqui isso, e acabou. Não preciso tirar 400 alvarás, porque aí o que vai acontecer? Aquele dinheirinho que eu tinha, eu digo assim, não, deixa lá no banco, porque é tanto problema. É o cara que quer abrir uma padaria, uma birosca, ali no Complexo do Alemão, ou na Maré, e vai ter que tirar alvará. Então, isso muda radicalmente. Muda radicalmente a relação de sócio com empresa. Então, é uma medida, uma lei que um avanço enorme no rumo efetivo da liberdade econômica e da desburocratização aqui dentro do nosso país. Segurança pública são 4 vetores, senhoras e senhores. É uma discussão, e as senhoras e senhores estão acompanhando a discussão lá dentro do Congresso em cima do pacote do Moro. Legislação. Alguém aqui tem dúvida que a nossa legislação penal é leniente? O camarada mata uma pessoa, 6 anos depois ele está na rua. A família ainda está chorando pelo morto, mas ele está na rua, progressão de pena. O tal do regime semiaberto, como diz um amigo nosso aí, ele é o sempre aberto, né, na realidade. E outra coisa na legislação que nós temos que discutir, crime cometido por menor de idade, sem paixão e sem ideologia. Moleque de 16, 17 anos que mata uma pessoa, 1 ano e meio depois ele está na rua.
E o crime organizado hoje, ele recruta onde? Recruta nessa faixa etária. E mesmo que o camarada não esteja envolvido no ato criminoso em si, ele vai dizer que foi ele, porque ele sabe que em pouco tempo estará liberto. O sistema prisional, que não pode ser nem masmorra, que nós temos masmorras medievais com o presídio, e nem colônia de férias, onde o preso, né, tem todas as regalias possíveis. Então, um dos desmontes que houve esse ano foi o recolhimento dos principais chefes de algumas facções aí do narcotráfico para presídios federais isolados, que cortou a cabeça. Foi o trabalho ali do ministro Moro. O aparato policial. O aparato policial vive sob cheque. A polícia que está na rua, ela é sempre tratada da pior forma possível. Então, isso é um aspecto. Então, tem que haver um adestramento melhor da polícia e o uso intensivo das novas tecnologias, né? De inteligência artificial, de integração dos sistemas, de modo que o bandido que está no Rio de Janeiro e pula para Minas Gerais, ele não suma na multidão. E óbvio, senhoras e senhores, se nós não lidarmos com a questão social, isso aqui será um eterno enxugar de gelo. E a questão social eu abordei no começo dessa minha apresentação, quando eu disse que favela tem que ter casa com número, tem que ter luz elétrica, tem que ter água e tem que ter esgoto. Aquela pessoa que construiu um barraco lá, e construiu uma casinha, que fez o meia-água, tem que dar o título de propriedade para ele. A mesma questão fundiária lá da Amazônia ocorre nessas nossas grandes cidades. A hora que eu der o título de propriedade para ele, ele entra no capitalismo. Ele vai poder pedir um empréstimo no banco, porque ele tem uma garantia para dar. Então, nós temos que resolver isso aí. Agora, passa pelos governos de Estado e pelos governos municipais. O nosso país no mundo, eu tive a oportunidade no primeiro semestre de viajar a Washington e a Pequim, conversei com muita gente, vi todo o interesse e a visão nova que os pensadores estão tendo sobre o nosso país. E também procurei em todos os momentos desmistificar a visão que a esquerda colocou internacionalmente contra o governo do presidente Bolsonaro, o apresentando como se fosse a nova versão do Átila Uno, né? Átila Uno chegou, reviveu e está aqui no governo do Brasil. E aí a gente ouve as barbaridades como o genocídio de indígenas, né? O caso daquele índio do Amapá que morreu bêbado e afogado, e era um genocídio. Me lembrou, alguns anos atrás, né, aquela famosa massacre de Rachimu, né, lá no território Yanomami, que o Maurício Correia, que era ministro da Justiça, pegou um helicóptero, desceu dentro da Venezuela, numa aldeia abandonada, e disse que tinha havido um massacre ali. Isso acho que foi 93, 94, por aí. O acirramento das tensões geopolíticas exige o quê do Brasil? Nessa questão, Estados Unidos e China. Pragmatismo e flexibilidade. Não adianta eu querer botar meu pino na porta da esquerda se eu vou sair melhor pela porta da direita. Eu tenho que entender isso aí. Estamos trabalhando nesse sentido. O presidente vai à China daqui a menos de um mês, e ao Oriente Médio, aos países árabes. E a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, ela tem sido uma vanguardeira nesse pacote. E depois que nós fomos à China, isso foi conversamos ano passado, eu e o presidente, para reativar a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, que estava parada há 4 anos. Em 4, 5 meses, reativamos a comissão, fizemos a reunião, e os chineses deram a resposta. Liberaram já 25 plantas nossas aí na área de alimento, que estava um vai, não vai ali, né? Então, está havendo uma visão muito clara, né, da importância desse relacionamento. Né? Resgatar a vocação do Mercosul, então, questão da Argentina, não adianta, se vai ser eleito o Fernandes, se vai ser eleito o Macri, a Argentina é nosso terceiro parceiro comercial.
uma das causas da queda do PIB no Brasil esse ano é que a nossa manufatura exporta para a Argentina e a Argentina não está comprando. Então, nós temos que dar uma pedalada e estar junto com a Argentina. Né? Faz parte, né, do nosso pacote. E as negociações com o Japão, Coreia, Estados Unidos, que eu já mencionei. Então, nós estamos tendo êxito internacional, e hoje o discurso do presidente Bolsonaro, né, na minha visão, foi um discurso extraordinário, porque ele bateu em soberania, bateu na questão indígena, colocou a questão do meio ambiente, né, colocou o posicionamento do Brasil perante ditaduras que ocorrem no mundo inteiro, falou que o Brasil está aberto a se relacionar com todo mundo, ou seja, foi um discurso patriótico e altivo. E isso tem que ser capitalizado. Concluindo, senhoras e senhores, não podemos nos afastar daquilo que os estudiosos chamam dos pilares da civilização ocidental. O primeiro deles, o pacto de gerações, que no nosso caso é a longa linha verde-oliva. Ninguém procurou entregar um exército pior para aqueles que nos sucederam. Todos buscamos entregar um exército melhor. E é isso que um governo tem que ter responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com nossos filhos e nossos netos. Temos que ser estadistas. Temos que pensar nas próximas gerações, não nas eleições. Democracia. Acho que ninguém tem dúvida que fora dela não há como prosperar, principalmente num país como o nosso. Capitalismo. O sistema centralizado, o socialismo, que nome queira se dar a esse tipo de condução econômica, não deu certo em lugar nenhum. Nem na China, hein? A China, ela mantém um regime autoritário, mas sob um capitalismo de Estado. Estado de Direito, na minha visão, definido como o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Aqui não pode ter Silva mais igual que os outros Silva. É a primeira coisa. E também temos que frear a exacerbação do Estado de Direito, onde tudo é judicializado no nosso país. Tem limites nisso aí. E sociedade civil forte. Aqui está uma sociedade civil reunida. Os sócios dos clubes militares, que tem que fazer valer a sua capacidade de pensamento, seu conhecimento, sua palavra e sua visão de mundo perante o nosso governo. Lembrando, então, agenda de produtividade, problema fiscal, segurança pública e estabelecermos políticas de Estado e não de governo. É o projeto de país, projeto de nação. Esse é o legado que o presidente Bolsonaro quer deixar no dia 1º de junho de 2023 ou de 2027, se assim ele desejar concorrer e a nação quiser reelegê-lo. E aqui, eu tenho certeza que todo mundo quer mudança, mas muitas vezes as pessoas não querem mudar. Então vai passar por cada um de nós, senhoras e senhores. Cada um de nós vai ter que dar sua parte nesse pacote para que o Brasil avance da forma como nós pretendemos que ele avance. Muito obrigado.